Salve Maria! Nosso curso de Mariologia chega agora ao Novo Testamento. Queremos nos debruçar sobre o que a palavra de Deus fala a respeito de Maria. E em vista disso, é preciso tomar consciência do que aconteceu após a morte de Cristo e sua ressurreição. Antes de subir ao céu, ele prometeu aos apóstolos: sereis batizados no Espírito Santo. E mandou que se preparassem para essa manifestação extraordinária do Espírito Santo. Assim, os apóstolos, os discípulos e Maria, e o nome dela é destacado, reuniram-se ali no cenáculo de Jerusalém para o cumprimento das promessas de Jesus. E nesta situação, o apóstolo começa a preparar, Pedro principalmente, a preparar os seus colegas para a escolha de alguém que deveria substituir Judas. Afinal, para eles era claro, Jesus Cristo tinha chamado 12. Um havia traído. Era preciso que alguém ocupasse o lugar daquele 12º apóstolo que, por ter traído o mestre, foi excluído do número dos 12. E Pedro apresenta o critério de escolha. Qual seria o critério? Quem que poderia ser escolhido? Alguém que tivesse sido testemunha da ressurreição, ou até melhor, testemunha do ressuscitado, que o tivesse acompanhado, mas também que pudesse proclamar: eu o vi ressuscitado, ele apareceu a mim, eu vi quando ele falou a Tomé. Quer dizer, alguém que falasse não por ouvir dizer, pelo testemunho de outro, mas que pudesse com convicção dizer: eu participei de todo esse processo e aquilo que eu lhes falo é por eu ter visto, por eu ter experimentado. Ora, quando então os apóstolos deixaram ali, depois da vinda do Espírito Santo, deixaram Jerusalém e foram então ao encontro das comunidades, quer dizer, foram formar comunidades e pelo mundo todo. Quando eles partiram, eles tinham uma preocupação: anunciar o ressuscitado. O querigma, isto é, o anúncio básico, fundamental do Evangelho, consiste no seguinte: Deus enviou seu Filho, que foi morto pelos nossos pecados, mas que Deus ressuscitou e que agora está vivo. Estas eram as verdades fundamentais. E quando então o povo os escutava, logo tomavam consciência. Eles não estão falando de um morto, não, eles estão dizendo que ele está vivo. Paulo depois fará a mesma coisa. Quer dizer, o anúncio de alguém que está vivo no meio de todos. Por isso que era uma boa nova, um anúncio de alegria, porque não falavam de um morto, mas de alguém que tinha morrido, mas tinha vencido o pecado e a morte. Portanto, os apóstolos não estavam preocupados em traçar uma biografia de Jesus Cristo. Aliás, o tempo ia contra eles tinham que, quanto antes, anunciar o essencial, o núcleo da fé. E o núcleo da fé era este: anunciamos Jesus, que morreu, mas que ressuscitou e está vivo. Por isso mesmo, eles iam ao essencial e os discursos deles eram sempre a partir desse núcleo. Aliás, é um trabalho interessante. Você pode pegar os Atos dos Apóstolos e vai encontrar 10 discursos chamados querigmáticos do primeiro anúncio. 5 desses discursos são de Pedro e 5 de Paulo. Se você os copiar e colocar um ao lado do outro, vai ver que as verdades fundamentais desses 10 discursos é justamente essa: anunciamos Jesus que morreu e que ressuscitou. Só mais tarde que
vão trazer alguma coisa da infância de Jesus. E isso especialmente quando começaram a nascer grupos assim, numa outra comunidade, dizendo que, olha, não é esse Cristo, ele não é verdadeiro Filho de Deus. Ou outros dizendo, não, ele é Deus, mas ele não nasceu, ele não é verdadeiramente homem. E aí, diante dessas afirmativas perigosas, era preciso dizer, sim, ele nasceu em nosso meio, olha, podemos até falar da mãe dele, nós a conhecemos, nós podemos testemunhar quem ela foi e como é que foi a infância de Jesus. Então, repito, a infância de Jesus, a descrição, especialmente o Evangelho de Lucas e de Mateus nos guardam, isto veio posteriormente. Nunca é demais, então, repetir. Os evangelhos não são evangelhos de Maria, são de Jesus Cristo. Cristo é que está no centro do evangelho. Quando falo de Maria ou de qualquer outra pessoa, é sempre para ressaltar alguma verdade, algum acontecimento em torno de Jesus Cristo. Mas quem foi que escreveu sobre Maria? Nós sabemos que o Novo Testamento, nos seus 27 livros, ele tem 8 escritores. Todos os 27 livros foram escritos por 8. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois Pedro, Judas, Tiago e Paulo. São os 8 que escreveram os 27 livros do Novo Testamento. Pois bem, apenas 4 falam de Maria diretamente. Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam de Maria. Pedro, Judas e Tiago nem citam, em nenhum momento, nenhuma vez, o nome Maria. Nem há referências indiretas a ela. Paulo refere-se a Maria indiretamente na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. E, aliás, cronologicamente, é o texto mais antigo sobre Nossa Senhora. Não se sabe se Paulo escreveu no ano 49 ou entre os anos 53 e 57. Mas em qualquer uma dessas duas datas que se situe a carta, este texto de Gálatas, que é um texto indireto, nascido de uma mulher, ele nem fala o nome Maria, mas esse texto é a mais antiga referência sobre Maria. Depois, se formos seguir a ordem cronológica, nós temos os evangelistas, mas isso fica para o nosso próximo bloco.